Mas, queridas, a Bíblia fala que nós somos alma, corpo e espírito. Nós somos 3 em 1. Estávamos mortos. Mas a Bíblia fala que nós somos corpo, alma e espírito. E quando nós nascemos de novo, o nosso espírito já recebe a vida de Deus. Recebe o Zoe, que é a vida de Deus. E no mesmo instante que a vida de Deus vem habitar em nós, o nosso espírito fica pronto. Pronto para ouvir ao Senhor, pronto para obedecer ao Senhor. Mas como nós falamos hoje pela manhã, a nossa alma, quando nós nascemos, ela é como um computador, que não tem nenhuma informação. Mas tudo aquilo que nós vamos ouvindo, tudo aquilo que nós vamos recebendo ao longo da vida, aquilo vai moldando a nossa alma e moldando o que nós somos. E é por isso é necessário que a gente entre num processo de restauração da nossa alma e de cura para a nossa alma. Porque quando nós não entendemos quem somos no Senhor, aquilo que o Senhor já fez para que a nossa alma seja restaurada e a gente fique então com a nossa alma alinhada com o nosso espírito, é que muitas vezes acontece o que nós ministramos hoje pela manhã. Nós não conseguimos acreditar que somos filhas. Nós sempre achamos que o que nós somos e o que nós temos é pouco diante do Senhor. Mas aí então é onde eu preciso entrar num processo, ser moldada pelo Senhor. É nesse lugar onde eu vou entrando na presença do Senhor, ouvindo a voz do Senhor, reconhecendo a voz do Senhor, é que aquilo vai entrando em mim e vai me transformando. Polly, já preciso de ti. E eu quero que você abra comigo em 1 Samuel 3, a partir do verso 1. O menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: estou aqui. E correu até Eli e disse: estou aqui. O Senhor me chamou? Ele, porém, disse: não o chamei. Volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui. O Senhor me chamou? Disse Eli: meu filho, não o chamei, volte e deite-se. Imagino que Eli que já estava assim, tenha paciência, não me acorde mais, né? Porque aqui, meu filho, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Samuel não conhecia a voz do Senhor. O Senhor chamou Samuel pela 3ª vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: estou aqui. O Senhor me chamou? Então ele percebeu que o Senhor estava chamando o menino e lhe disse: vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar. O Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Então Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. Queridos, é muito interessante isso aqui, porque a Bíblia fala que Samuel ainda era um menino. Tente não olhar para Polly, tá? Por enquanto, olhe para toda a minha beleza, estamos aqui. Samuel ainda era um menino e a Bíblia fala que o Senhor chamou Samuel, mas onde é que ele foi? Para onde que ele foi? Ele achou que estava chamando ele? Eli. Por que Samuel não foi e respondeu: Senhor, eis-me aqui? A Bíblia fala que ele não conhecia o Senhor. Que a palavra do Senhor ainda não tinha sido revelada para Samuel. Sabe, queridos, e o que eu quero ministrar para nós nessa noite?
que nós precisamos, como algo vital para as nossas vidas, conhecer a voz do Senhor. Agora, como que eu conheço a voz de uma pessoa que eu não tenho relacionamento, que eu não tenho intimidade, que não caminha comigo, como que eu conheço? Quem aqui é pai e mãe sabe. Se o seu filho grita lá no ministério infantil, você sabe que é seu filho. Você sabe que é seu filho. Quando a Alcance estava no segundo prédio ali na Guarapari, nós tivemos uma situação que, misericórdia, na época me deixou muito mal. Não sei se vocês se lembram, o nosso ministério, quem era da época, o nosso ministério era na parte de cima. Tinha uma escada no fundo que dava acesso ao templo. Uma criança fugiu da salinha, a professora não viu e a criança foi para a escada do fundo. Como ele era muito pequenininho, o sensor da luz não acendeu, ele ficou no escuro. E ele sentou na escada e começou a gritar, mamãe. O culto correndo, no meio do culto, a mãe ouviu a voz do menino e foi lá salvar o menino. Ninguém mais ouviu a criança gritar, mas a mãe ouviu. Isso é conhecer uma voz. Isso é discernir uma voz. Isso é porque a mãe gerou aquela criança e ela sabia quem era aquela voz. Ela sabia que aquela voz era do filho dela. Eu sei reconhecer a voz do meu marido, eu sei reconhecer a voz dos meus filhos. Mas a pergunta para nós nessa noite é, o quanto nós estamos sabendo discernir a voz de Deus nas nossas vidas? Porque, queridas, eu vou dizer, há uma grande concorrência com a voz do Senhor diariamente nas nossas vidas. E se eu não sei reconhecer a voz de Deus, eu serei guiada por alguma voz. Alguma voz guia a minha vida. Alguma voz orienta a minha vida. Alguma voz me diz para onde eu tenho que ir e o que eu tenho que fazer. Ou é a voz do Senhor, ou é alguma voz que rege esse mundo. E se nós não sabemos discernir a voz do nosso Deus, nós seremos guiados por outras vozes. A Bíblia fala que Samuel corria até Eli. Deus falava com ele, Samuel, Samuel. Ele ia para onde? Ele ia para Eli. E muitas vezes nós até dizemos, o Senhor não fala comigo. Mas será que o Senhor não fala conosco? Ou nós não estamos discernindo a voz de Deus? Porque tem outras vozes abafando a voz do Senhor em nós. Ou tem outras vozes que falam mais alto aos nossos ouvidos. Eu quero falar algumas vozes que muitas vezes elas vêm diante de nós e que isso se torna um perigo, porque isso pode guiar as nossas vidas. E a primeira voz é a voz do pecado. Queridas, essa é uma voz que nós temos que lutar contra ela diariamente. Porque o diabo, ele não vai vir com uma voz gritante, assustadora. Ele vai vir de uma voz muito sutil. Ele vem com uma voz muito sutil. Ele vem de uma maneira muito sorrateira, onde faz você acreditar que aquela voz é a voz que tem que te guiar. Em Gênesis 3, a partir do verso 1. Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. Nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. É Eva, né? Se pelo menos fosse um bolo de chocolate, irmãos, mas uma fruta. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que deles comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Essa é a voz que chega diante de nós todos os dias. Mas Deus te falou isso? Foi Deus que te falou isso? Sabe, queridas, e aí nós temos a opção de sermos guiados pelo Senhor. Ou não. E quando eu decido ser guiado pelo Senhor, de ouvir a voz do Senhor, então eu começo a entrar num processo de transformação. Dá licença, agora é meu momento.
Vou ler, tá? Pode fazer. Em João 14, 21 diz: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Em 1 Coríntios, queridos, diz lá em 1 Coríntios 10, 13: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas o nosso Deus, ele é fiel, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que você possa suportar. Para que você possa suportar. O escape do Senhor vem quando nós estamos em intimidade com Ele. Adoro. Começando, querida, a transformação. Segunda voz, e essa é uma voz doída. Essa é uma voz doída, que é a voz das pessoas que nós amamos. Queridos, muitas vezes essa voz concorre com a voz de Deus em nossas vidas. Essa voz concorre. Por que que ela concorre? Porque afinal de contas são pessoas que nós amamos. Em Jó 2, a partir do verso 9, diz: então sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. E ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal. Em tudo isso, Jó não pecou contra os lábios, com seus lábios. Queridas, a esposa de Jó olhou para ele e falou: amaldiçoa o seu Deus. Você está sendo muito fiel a esse Deus. Amaldiçoa ele e morre. Amaldiçoa esse Deus e morre. E muitas vezes são as pessoas que nós amamos, que vai chegar em nós e vai dizer assim: você não acha que você está indo para a igreja demais, não? São as pessoas que nós amamos que vai olhar para nós e vai dizer assim: você está ficando fanático? Você vai ficar doido? Você não acha que é exagero demais da sua parte, não? Esse tanto que você tem buscado o Senhor, esse tanto que você ora. Olha, fica doido. Eu conheço uma pessoa que orava todo dia, ficou doido. E aí, queridos, é uma pessoa que você ama. É uma pessoa que você preza por ela. Nós não seremos grossos com essa pessoa, ignorantes com essas pessoas. Pelo contrário, nós vamos amar e vamos ganhá-los para o Senhor. Mas sabe como é que nós vamos ganhá-los? O dia que a voz do Senhor falar mais alto em nós. E nós vamos continuar orando e vamos mostrar através da transformação da nossa vida para essa pessoa que nós não estamos doidos. Pelo contrário, nós estamos sendo transformados de glória em glória. Porque é neste lugar que nós temos que ir, para um lugar de transformação. É isso mesmo, a Poli falou algo interessante. Você viu como nós somos apressados no processo? A gente quer que acabe rápido. Mas, queridos, quando a filha de Jairo morreu, que a Jairo foi chamar Jesus, lá em Marcos 5, a partir do verso 35, diz: enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da sua família e disseram: sua filha morreu. Mas olha o que Jesus diz: Jairo, não tenha medo, creia. No processo nós vamos aprender a ouvir a voz do Senhor, queridos. E aí essa voz das pessoas que nós amamos, muitas vezes elas perdem um pouco da força, porque nós conhecemos o Senhor no processo. Nós precisamos aprender a ouvir. A voz do medo. Ah, queridas, como essa voz é terrível. E uma das coisas que nós podemos entender é porque o medo, em alguns aspectos, ele nos protege. Porque senão a gente saía fazendo de tudo, fazendo todas as coisas que estão ao nosso alcance. E isso muitas vezes poderia nos levar à morte. Mas o medo, na maioria das vezes, ele nos aprisiona. Ele coloca sobre você aquela palavra de dizer: não vai, não faça, você não pode, isso não é para você. O medo. Mas a palavra do Senhor para nós é: não fui eu que ordenei a você? Seja forte, seja corajoso,
Não te apavore nem desanima, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde andar. Queridos, esse versículo está na capa do meu celular, porque todos os dias, a hora que eu abro, é o versículo que eu leio. Porque a palavra do Senhor para nós, na presença do Senhor, o medo não nos para. O medo não nos para. O medo não pode te parar se você conhece a voz de Deus. Porque quando o medo vier, quando o medo falar qualquer coisa para você, quando o medo colocar dúvida no seu coração, porque o medo ele gera dúvida, o medo ele gera incredulidade, o medo gera em você o temor de sair do seu lugar. Como nós falamos hoje de manhã, muitas vezes nós paramos. Por quê? Porque é melhor parar e me sentir protegida do que avançar e correr o risco de viver algo que eu não quero viver. Só porque muitas vezes, em nome de nos proteger, nós nos aprisionamos, queridas, com o medo. Mas a palavra do Senhor para nós nessa noite é: não temas. Não temas. Crê somente. Crê somente. E nesse processo, quando o medo vai embora, você começa a ver que o Espírito do Senhor, Ele não te deu um espírito de timidez, de covardia, mas pelo contrário, é ousadia. O Espírito que o Senhor derrama sobre nós quando nós vamos para o secreto é de ousadia. E antes você tinha medo de fazer, agora você sente aquele ímpeto do Senhor a fazer. Por quê? Porque o Senhor fala mais alto na sua vida. E a transformação então começa a acontecer. Mas um medo que eu quero falar, a voz da sociedade. Querida, aquilo que é errado, mesmo que todos estejam fazendo, é errado. Aquilo que quebra um princípio, mesmo que todos façam, e mesmo que a mídia aplauda, continua sendo pecado. E isso muitas vezes está acabando conosco. E nós estamos ficando com a alma deturpada diante do Senhor. Porque nós preferimos seguir o que todos fazem. Afinal de contas, todos estão divorciando, por que eu não posso? Afinal de contas, todos fazem isso, por que eu não faço? Afinal de contas, está todo mundo indo por aqui, por que eu não posso ir? Por que você não pode ir, queridos? Porque nós não somos guiados por essas vozes. Em Êxodo 23:2 diz: não seguirás a multidão para fazeres o mal, nenhuma demanda falarás tomando parte com a maioria para torcer o direito. Mesmo se a maioria está fazendo. Mesmo se a maioria está fazendo. A Bíblia conta a história de 3 rapazes, que eles estavam com o pescoço a prêmio. Sadraque, Mesaque e Abednego. Se vocês não se prostrarem, vocês morrem. E o que o restante de todos estavam fazendo? Prostrando. Isso induziu eles a prostrar? Não. Não os induziu a prostrar. Sabe por quê? Porque eles conheciam a voz do Senhor. E sabe o que eles falaram para o rei? Rei, se quiser nos matar, mate. Mas o nosso Deus falou que nós não temos que nos prostrar diante de outro Deus. E aí a gente entra num outro processo. Queridas, e esse processo é doloroso. Porque quando nós decidimos ir contra tudo e todos, nós vamos parar muitas vezes na fornalha. Mas se eu conheço a voz do Senhor, eu sei que se eu perecer ali, eu vou alcançar um lugar de vitória. E nós precisamos ser ousadas de entrar neste lugar. Nós precisamos ser ousadas, queridas. Porque é muita ousadia o dizer não para aquilo que todos estão fazendo. É muita ousadia, muitas vezes, nossa, dizer não para tudo aquilo que todos fazem, para tudo aquilo que todos ensinam para fazer. Mas nós não somos guiados pela sociedade, nós não somos guiados pela mídia, nós não somos guiados por aquilo que todos estão fazendo. Nós somos guiados pela palavra de Deus. Nós somos guiadas pela palavra de Deus. O que o Senhor tem dito para você fazer? Agora há pouco nós falamos de Eva. Eu não sei você, mas muitas vezes eu já falei, gente, quando eu chegar no céu, a primeira pessoa que eu quero ver é Eva.
Por quê? Porque a gente fica com uma certa revoltazinha de Eva. Mas você já parou para pensar que nós fazemos o mesmo que Eva todos os dias? Porque o Senhor falou para ela, não coma desse fruto. Não foi isso que o Senhor disse? Não foi isso que Deus falou, não coma desse fruto? Do restante tudo pode comer? E quantas vezes Deus está falando para você, eu só quero que você perdoa. E aí nós descemos a lenha em Eva, mas decide não perdoar. Afinal de contas, todos não perdoam. Por que eu vou perdoar? E aí eu perco o processo. Aí eu vou perdendo o processo. Aí Eva comeu a fruta. E aí nós criticamos Eva. Fico imaginando Eva no centro e nós, todo mundo. E aí o Senhor está falando, cuida da sua casa. Cuida do seu marido. Cuida dos seus filhos. E nós estamos negligenciando tudo isso. E nos sentimos expert em julgar Eva. Por quê? Porque afinal de contas, hoje se diz que eu sou empoderada. Que a mulher tem que ser empoderada. Então a mulher empoderada não cuida do marido. Ele que se lasque. Ele que faça a comida dele. Ele que ajuda a cuidar dessa casa. Porque afinal de contas ele não mora aqui. Quem nós estamos ouvindo, queridos? Quem nós estamos ouvindo? Porque quem eu ouço é quem me guia. E quem me guia é onde eu ando. E o que eu faço no meu dia a dia é que mostra realmente, de fato, quem está nos guiando e qual é o processo que nós estamos vivendo. Outra voz que nós podemos ver é a voz da ganância. E quando Deus ouviu isso, disse-lhe, ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens. Reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. Querido, Jesus precisava do dinheiro daquele rapaz? Ele não precisava. A voz dele para aquele rapaz em dizer, venda tudo que você tem para você seguir, é porque ele sabia onde estava o coração daquele rapaz. E muitas vezes quando nós falamos de ganância, nós não estamos falando somente de dinheiro. Nós estamos falando de tudo aquilo que é ímpeto em nós, de conquistar, eu quero demais. Eu sou gananciosa por ter algo. Eu sou gananciosa por ter fama, por ter um espaço, por ter um reconhecimento. E muitas vezes isso está nos tirando do Senhor. Talvez para aquele rapaz era algo muito pesado. Talvez para aquele rapaz realmente assim era muito doloroso para ele. Abrir mão de tudo aquilo que ele tinha. Mas Jesus não queria os bens daquele rapaz. Jesus queria o coração dele. Sabe, irmãos, e quando nós desejamos alguma coisa mais do que o Senhor, aquilo toma o lugar do Senhor no nosso coração. E nós somos guiados por isso. E por isso que nós temos visto pessoas que fazem tudo, passam por cima de tudo e de todos, em prol de conquistar aquilo que elas querem. Porque a ganância no coração fala mais alto. Agora tem uma pessoa que daqui a pouco eu vou falar, que Deus pediu algo muito pesado, mas ele entrou nesse processo. Abraão. Irmãos, o que o Senhor pediu para Abraão? O que o Senhor pediu para Abraão, vocês sabem? O filho dele. Deus queria Isaac? Deus queria Isaac, irmãos? Deus não queria Isaac. Deus queria Abraão. Deus queria o coração de Abraão. E Abraão foi. A Bíblia fala que cedo ele saiu para ir fazer o que Deus o chamou para fazer. Cedo, prontamente ele obedeceu à voz do Senhor. E o que o Senhor fez? O Senhor deu a ele de volta o filho. Porque Deus não queria Isaac. Deus queria o coração de Abraão. Sabe, queridos, e o que tem falado mais alto em você? A voz do Senhor em estar pedindo você para Ele? Ou você tem dito, Senhor, eu não tenho tempo para o Senhor. Eu tenho que trabalhar muito. Não, Senhor, eu preciso cuidar das minhas coisas. Ah, Senhor, eu agora... Sabe, queridos, e muitas vezes nós nos escondemos atrás de coisas lícitas. Afinal de contas, quando aquele senhor mandou chamar as pessoas para as bodas, eles não podiam por quê? Eles compraram um campo novo,
Eles se casaram, eram tudo lícito. E às vezes nós nos escondemos em dizer não para o Senhor por coisas lícitas. Não é nem pecado, são coisas lícitas, não, Senhor. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que trabalhar, afinal de contas, eu tenho que sustentar minha casa. E será que realmente eu não estou fazendo para o Senhor? É porque realmente eu preciso trabalhar, eu preciso daquilo tudo? Ou é realmente porque eu estou dizendo não para o Senhor? A Bíblia fala que aquele rapaz muito se entristeceu. E o que ele fez com isso? Foi embora. Ele foi embora. Ele perdeu o propósito. Ele perdeu o processo. Agora Abraão não. Abraão permaneceu no processo. Ele falou, Senhor, é o meu filho que você quer? É o meu filho que o Senhor quer? Então é o meu filho que o Senhor terá. Mas nada vai ocupar o teu lugar no meu coração. Queridos, nós temos coragem de fazer isso para o Senhor? Sabe aquela coisa assim, tem algumas músicas que a gente não canta? Tem algumas músicas que eu prefiro ficar em silêncio. Falei, Senhor, eu não vou cantar. Porque muitas vezes nós cantamos só da boca para fora. Às vezes nós cantamos e achamos tão bonito, tudo te entregarei. Aí o Senhor pede o nosso tempo. E talvez não é muito tempo não. O Senhor está nos chamando para 1 hora por dia para entrarmos para o nosso quarto e orar. E nós falamos não para Ele. Porque a ganância por as coisas desse mundo, elas falam muitas vezes muito mais alto. Outra voz que muitas vezes nos para, a voz do desânimo. Ele, porém, foi ao deserto, falando de Elias. Eu não vou ler o texto aqui, porque o nosso tempo já está meio corrido. Mas Elias entrou numa caverna. E Elias pediu a morte. Falou, Senhor, eu não quero mais. Eu não quero mais cumprir meu ministério. Eu não quero mais fazer nada disso. Eu quero a morte. Sabe, queridas, e muitas vezes nós não estamos pedindo a morte literal, mas nós desanimamos de crer. Nós desanimamos de confiar. Nós desanimamos de cumprir a nossa carreira. Nós desanimamos. Nós preferimos chegar no Pai e dizer assim, Pai, me dá o que é meu, me dá a minha herança, e que eu estou indo embora, gastar do jeito que eu quero. Eu não quero ficar aqui na tua casa cuidando do que é teu. Eu quero cuidar do que é meu. E nós desanimamos das coisas do Senhor. Sabe, queridos, mas aquele jovem, o filho pródigo, a Bíblia fala que ele caindo em si, ele voltou. E quando ele voltou, o pai deu a ele anel, deu a ele sapato. Deu a ele sapato, mudou o sapato. Deu a ele anel. O que fala de anel? Autoridade. Muitas vezes quando nós desanimamos e desistimos de tudo, e às vezes até pedimos a morte, ou então pedimos para o pai, me dá minha herança aí que eu quero ir embora, o Senhor fala assim, espera, Ele vai voltar. E quando nós voltamos, então o Senhor coloca autoridade sobre nós. E o Senhor começa então a fazer a transformação dele em nós. Aquele filho voltou. Aquele filho voltou, sabe, queridos, e muitas vezes no desânimo, nós entramos no comodismo, porque nós desistimos de tudo. Nós falamos um pouco sobre isso hoje pela manhã, que às vezes é mais fácil. E a nossa alma, ela se conforma. Nossa alma se conforma. Essa semana eu ouvi algo que eu fiquei meio chocado. De uma pastora que não quer mais que ninguém chame ela de pastora. Porque ela gosta de xingar, de fazer algumas coisas, de não sei o quê. Então, pelo menos assim, ela não tem a responsabilidade de ter um PR antes do nome dela. Então, ela pode fazer o que ela quer. Se não é chamada de pastora. Sabe, queridas, essas coisas, isso me choca. Mas, ao mesmo tempo, me gera muito temor. Muito temor. Porque não basta começar a fazer a coisa certa. Nós temos que terminar certo, irmãos. Nós temos que terminar certo. Saul foi um homem que foi ungido pelo Senhor.
Saul foi ungido pelo Senhor. Mas no caminho, no propósito, ele se perdeu. Ele começou certo, ungido pelo Senhor, mas ele terminou totalmente perdido. Esses dias eu soube de um outro pastor, que hoje mexe com esoterismo. Um pastor, inclusive, que eu admirava muito, já tinha ouvido algumas palavras dele. Se nós não guardarmos o nosso coração e permanecermos no processo, muitas vezes o desânimo, a dúvida, a voz da incredulidade, vai aos poucos nos tirando desse lugar. Sabe, irmãos, e nenhum homem de Deus, nenhuma mulher de Deus caiu. Simplesmente hoje caiu, pronto. Hoje estava em Deus, amanhã caiu. Foi afastando dessa voz. Foi afastando dessa voz. E aí é uma outra voz que entra, que é a voz da insatisfação. Onde nada mais está bom. Onde eu nem acredito que Deus existe mais. Afinal de contas, olha o estilo de vida que eu estou entrando, que eu estou vivendo. Porque tudo posso naquele que me fortalece. Uma pessoa que olha para as dificuldades que está vivendo, para as situações que está vivendo, e ela diz, eu aprendi a viver em toda e qualquer situação. Eu sei passar por qualquer coisa, mas eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei que Ele cuida de mim. Eu sei que Ele cuida de mim. Eu sei que Ele me transforma. Nós precisamos, queridas, entrar neste lugar. Quando a voz de Deus fala mais alto em nós, e nós não fugimos dos processos, o Senhor nos transforma. Salmos 29, a partir do verso 1 diz, atribuam ao Senhor, ó seres celestiais, atribuam ao Senhor glória e força. Atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adorem o Senhor no esplendor do teu santuário, porque a voz do Senhor ressoa sobre as águas. O Deus da glória troveja, o Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa, a voz do Senhor quebra os cedros, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como o bezerro, o Sirion como o novilho selvagem. A voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto. A voz do Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor retorce os carvalhos e despe as florestas. E no seu templo todos chamam glória. O Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio. O Senhor reina soberano para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá ao seu povo a bênção da paz. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor rasga o céu. A voz do Senhor torce o carvalho. Queridos, uma das madeiras mais fortes é o carvalho.
E quando nós somos guiados por essa voz, é isso que nós vamos experimentar. Nós vamos entrar num lugar de transformação? Vamos. Nós vamos entrar num processo que muitas vezes vai ser doloroso? Vai. Mas nós vamos calar a voz do medo. Nós vamos calar a voz do pecado. Nós vamos calar essas vozes que muitas vezes vêm para nos tirar do propósito. Agora, como que eu vou ser guiada por essa voz? Conhecendo essa voz. Como que eu serei guiada por essa voz, queridos? Como que eu vou viver aquilo que o Senhor tem para mim e experimentar o melhor que o Senhor tem para mim? É só na intimidade com o Senhor. É só na intimidade com o Senhor. E nessa noite o Senhor quer te chamar. Volta para o propósito. Volta para o processo. Volta para esse lugar onde você vai conhecer a minha voz. Volta para esse lugar. Abra mão daquilo que tem te tirado do propósito. Irmãos, nada nesse mundo vale mais a pena do que servir ao Senhor. Nada nesse mundo vale mais a pena do que estar na presença do Senhor. E por mais que doa, o processo vale a pena. O deixar ser moldada, o deixar ser transformada, vale a pena. Vale a pena. E nós podemos dizer, eu era, mas eu não sou mais. Eu era, mas eu não sou mais. Por quê? Porque eu fui transformado à imagem e à semelhança de Cristo. Amém? Thank you, Polly. Vamos ficar em pé. Cadê o Rogério? Queridas, às vezes é um desafio para nós. Eu sei que é. Porque às vezes são tantas vozes. São tantas vozes. São tantas vozes. E chega momento que nós temos que parar e dizer, Senhor, eu decido conhecer a sua voz. Eu decido conhecer a tua voz. Porque é uma decisão. Calma aí, irmãos. Queridas, vale a pena. Vai doer? Às vezes sim. O processo muitas vezes é doloroso, às vezes sim. Porque a voz do Senhor está dizendo, perdoa. A voz do Senhor está dizendo, ama. A voz do Senhor está dizendo, não julgue. A voz do Senhor está dizendo, anda a segunda milha. A voz do Senhor está dizendo, deixa de ser guiado pela carne. Gálatas fala, andai no Espírito. Andai no Espírito. E não dê lugar para a sua carne. Sabe, queridos, nós precisamos entrar neste lugar de despir do velho homem. É uma decisão onde eu decido despir do velho homem. Eu decido abandonar todas essas vozes que têm falado aos meus ouvidos. Sabe, muitas vezes a voz da rebeldia fala aos nossos ouvidos. Da intolerância fala aos nossos ouvidos. Sabe, nós estamos muitas vezes sendo muito mais guiados por isso. Mas eu acredito que nesse final de semana o Senhor quer mudar essa realidade em nós. Sabe, queridos, a Bíblia não pode ser só um livro de cabeceira, onde fica lá no meu criado, ou onde fica lá na minha estante aberta nos Salmos. A Bíblia tem que ser um livro que eu me alimento dele todos os dias. A Bíblia tem que ser um livro que nós temos que conhecer esse livro, porque ela é a voz do Senhor. Deixa eu te falar uma coisa, muitas vezes nós queremos que Deus fala. Nós queremos que o Senhor fala conosco. Deus não vai falar aquilo que já está dito. Agora, sabe o que eu acho interessante ali com Samuel? Deus poderia muito bem ter dito, Samuel, sou eu, o seu Deus. Mas ele fala, Samuel, Samuel. E ele cala. Quando Samuel vai até Eli, Eli passa orientação. Diz para ele,
Eis-me aqui, Senhor, o teu servo ouve. Às vezes o Senhor está assim, Clícis. E sabe o que Ele espera de mim? Uma resposta. Para depois Ele continuar a falar. Às vezes nós queremos que Deus fala conosco, mas Deus já está falando e nós não estamos obedecendo. Deus já está nos dando direcionamento e nós achamos, não vou seguir. Ou muitas vezes nós achamos que Deus só vai falar se um raio, um trovão cair do céu. Aí sim, eu vou entrar no meu processo, eu vou decidir perdoar, eu vou decidir voltar para o meu ministério, eu vou decidir fazer aquilo que o Senhor está falando. Não, queridas, o Senhor já falou com você. Ele já falou com você. E se talvez agora Ele está em silêncio, talvez é porque Ele está esperando a sua resposta, a minha resposta. Depois da gente calar todas as vozes e o Senhor ainda continua em silêncio, talvez o que falta de mim e de você então é a nossa resposta, é a nossa reciprocidade. Porque o Senhor vai falar, Clícis, dá um passo. Eu vou falar, mas é um passo? O que é um passo? E eu lá quero dar um passo, eu quero correr. Deus dá um passo e eu não dou o passo. Você acha que Ele vai me mostrar qual o outro passo que eu tenho que dar? Sabe, muitas vezes nós estamos negligenciando os pequenos comandos do Senhor para nós. Mas eu creio que esse final de semana o Senhor transformou isso em nós, irmãos. Nós precisamos deixar o Senhor nos moldar. Nós precisamos deixar o Senhor nos transformar. A minha transformação aqui foi só externa. Mas a transformação do Senhor para nós, ela é de dentro para fora. Os processos do Senhor para nós é de dentro para fora. Ele começa a trabalhar e quando eu deixo Ele trabalhar, eu vou experimentando o melhor de Deus. Aí eu vou me sentindo eu. Agora eu estou me sentindo eu. Quando eu cheguei até tímida. Cheguei e corri lá para a salinha. A hora que eu entrei, eu falei para a Lívia do céu, eu estou sentindo perdidinha com essa roupa. Ela falou, eu estou vendo. Porque não somos nós, queridos. Nós somos a imagem e semelhança do Senhor. Nós somos o melhor de Deus nessa terra. E muitas vezes nós não estamos sendo nós, porque nós estamos fugindo dos processos do Senhor. Nós estamos fugindo da voz do Senhor. Pode ser que aquilo que Ele vai falar para você vai te custar tudo. Pode ser. Pode ser que o que Ele vai te pedir talvez é tudo. Pode ser. Pode ser que Ele te devolva como Ele devolveu Isaac. Pode ser. Mas pode ser que talvez não. Pode ser que Ele te peça e talvez Ele não devolva. Ah, Clícis, então eu não vou nem responder à voz do Senhor. Queridos, perder tudo para o Senhor é ganhar tudo. Ter tudo, mas perdê-lo, eu não tenho nada. Eu posso ter tudo. Eu posso ter a melhor casa, eu posso ter o melhor carro, eu posso ter fama, eu posso ter tudo. Mas se eu não tiver o Senhor, eu não tenho nada. E eu creio que nessa noite é isso que o Senhor quer fazer conosco. Ele quer calar todas as vozes. Ele quer calar todas as vozes, para que a voz dele fale mais alto e nos guie. Feche os seus olhos. Começa a pedir ao Senhor, Jesus, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ser guiado pelo Senhor.